Bora, pessoal, mais um dia finalizando hoje por aqui, agora 5:01, falta 1 hora para o mercado fechar. Vamos fazer minha visão aqui, primeiramente do índice, depois a gente passa para o dólar também, tá bom? Um dia hoje bem tranquilo aí, fiz apenas um trade no dólar, fechei aí o dia com 20 pontos de gain hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, primeiro aqui no índice, o que o mercado faz hoje, pessoal? Ele abre aqui, ó, em uma região muito importante, que era essa região aqui, ó, pessoal. Se a gente puxa um Fibo da mínima de ontem com a máxima do dia 11, a gente tinha essa zona muito bem definida, pessoal, que era essa região aqui, ó, de 61,8, tá? Então, o mercado abre hoje testando essa região e acaba falhando, ó, pessoal, os vendedores acabaram defendendo muito bem essa região. Caso o mercado rompesse com candle de convicção aqui, o que o mercado ia ativar? Ele ia ativar, ó, esse pivô de alta, né? Então os vendedores acabaram segurando muito bem essa região aqui, tá bom? O mercado acaba segurando nessa região de 61,8 junto com vários topos aqui anteriores do dia 12, né, que seria a região de máxima de ontem. E estrutura aqui, pessoal, no começo da manhã, esse pivô de baixa, né, que foi confirmado com o movimento da notícia, né, que ficou claramente muito inviável de entrar, né? Esse aqui foi o candle de 9,6, saiu a notícia do IPC americano, então o mercado acabou entrando nessa volatilidade que jogou o mercado lá para a região da mínima de ontem. Se a gente puxa a FIBO aqui, pessoal, desse topo com esse fundo, a gente percebe que o mercado retrai aqui na região de 50% e vira, né? Aqui seria o primeiro alvo desse pivô, segundo alvo e terceiro alvo, ó, um pouco mais abaixo aqui, tá bom? O mercado quase pegou aí nesses alvos de FIBO. Se a gente considera esse outro fundo, aí o mercado realmente cravou aqui, tá bom? O terceiro alvo de FIBO. Outro ponto importante que a gente tinha, pessoal, era esse espelhamento aqui, ó. Pegando esse fundo com esse topo, a gente também teria esse espelhamento que o mercado acabou ativando. Se a gente projeta esse alvo, ó, o mercado cumpriu exatamente aqui nessa região, tá? Outro ponto importante que a gente também teria, pessoal, além do terceiro alvo de espelhamento desse pivô, do primeiro alvo de espelhamento desse espelhamento, seria uma LTA aqui, pessoal. A gente coloca no gráfico de 15 minutos, olha só, e pega a mínima aqui do dia 5, que é esse fundo isolado, com a mínima aqui, ó, do dia 12, a gente percebe que essa LTA acabou fazendo preço aqui, ó, no mercado no dia de hoje, nessa mesma região de alvos de pivô e espelhamento. Então o mercado, pessoal, acabou encontrando uma zona aqui de confluência, tá? Além daqui, ó, região também de mínima do dia anterior. Então a gente tinha vários fatores, pessoal, para o mercado acabar segurando nesse ponto, né? E o fator mais importante na minha visão, pessoal, nesse caso, é o seguinte: movimento de notícia geralmente não se sustenta, né? Ele dá aquele movimento no curtíssimo prazo e depois acaba voltando para o movimento, né, para o sentimento anterior do mercado, tá? Então esses movimentos de notícia não costumam se sustentar por muito tempo. O mercado falha fundo aqui, pessoal, várias vezes nessa região, ó, vai falhando fundo, vai fazendo fundos ascendentes, até que entra esse fluxo aqui comprador e ativa, ó, esse espelhamento de alta, né? O problema disso é que o mercado acabou indo reto e não deixou oportunidade no meio do caminho, só para quem conseguiu pegar realmente aqui, ó, essa região de suporte bem definida, tá? Esse alvo de espelhamento, ó, pessoal, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, cravado aqui nesse candle. Quando o mercado crava, pessoal, o 100% desse espelhamento e testa de novo, ó, essa região, que era aquele 61,8, junto com essa região de topo bem definida, o mercado acaba falhando o topo aqui, ó. Falha o topo uma vez, voltou, tentou fazer um topo maior que o anterior, porém já falha de novo e começa a corrigir, né? Se a gente puxa a FIBO, ó, desse movimento, ele retrai aqui na zona de 38,2, falha topo de novo, faz um topo menor que o anterior, depois, ó, volta para corrigir mais, vem até a VWAP, depois agora aqui perdeu o 61,8 desse movimento, tá bom? A gente tem espaço para vir testar de novo agora essa região de suporte aqui anterior, beleza? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos de entrada aqui pelo gráfico de 5 minutos, deixa eu apagar os estudos.
Um dia, pessoal, que na minha visão os gatilhos seriam mais no risco mesmo, né, contra a tendência, tá? Primeiro gatilho válido que eu vejo pelas confluências, por tudo aquilo que eu falei anteriormente, seria esse 1, 2, 3 de compra. Depois esse outro 1, 2, 3 aqui, tá? E depois na venda, pessoal, nesse candle, tá? Pela região que ele se encontrava, que o mercado estava muito esticado já também, beleza? Então, esses seriam os trades que eu achei válido, tá? Esses gatilhos, todos contra a média móvel hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal, o gráfico diário aqui hoje do índice. A gente vê que o mercado está ancorando na média móvel de 9 aqui do diário hoje e virando para baixo, né? Mais uma vez, é aquilo que eu venho falando há alguns dias já com vocês, tá? Se perde a mínima aqui de hoje no pregão de manhã, grande chance de buscar esse fundo, né? Agora a gente tem esse range de suporte bem definido aqui, que é a mínima desses 2 dias, tá? Acabou fazendo mínima numa região bem próxima uma da outra. Se ele perde aqui, grande chance de testar esse fundo aqui isolado, tá bom? Gráfico diário do Ibov, ó. Deixa eu apagar esses estudos. Basicamente a mesma coisa também, pessoal. Fez mínima bem próximo aqui da mínima de ontem. Perdendo essa região, vem testar o fundo isolado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dolinha, né, que foi o ativo aqui que eu fiz minha entrada hoje mais uma vez. O que o dólar fez hoje, pessoal? Dólar abre aqui com gap de baixa, de mais ou menos aqui uns 18 pontos e meio, 19 pontos. E no começo da manhã ele dá continuidade nesse movimento, né? Ele falha a fundo aqui numa região, ó. Se a gente puxa a Fibo desse fundo com esse topo, né, que é o Fibo de mínima e máxima do dia anterior, ele falha a fundo exatamente aqui, ó, na região de 50%, junto com essa região também, ó, de fundos anteriores, tá? Então ele acaba falhando fundo em uma região importante, né? E acaba entrando pressão compradora com a notícia de 9,6, né? E a mesma coisa do índice, pessoal. Ele chega nessa região, né, acaba falhando o topo. Por que ele falha topo agora nessa região? Se a gente puxa os alvos, ó, que ele ativou, pega o alvo aqui do espelhamento intraday, esse fundo com a máxima do primeiro candle do dia, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Cravou o terceiro alvo. Se a gente pega aqui o topinho do Fibogap, ó, essa mínima, com a máxima do fechamento do dia anterior, o mercado crava o alvo também, ó, o primeiro alvo do espelhamento do Fibogap, tá? Então essa região a gente tinha essas duas confluências, né? Essas duas projeções. O mercado acaba falhando, pessoal, topo exatamente aqui nessa região. A gente chegou bem próximo também hoje, ó, de um outro topo macro que a gente tinha, que era esse topo aqui do dia 6, acabou fazendo um topo mais baixo que o anterior e acabou falhando o topo nessa região, tá? Mercado chegando aqui, pessoal, se eu não me engano, também tinha uma outra projeção desse fundo com esse topo, ó, desse pivô. Primeiro alvo, segundo alvo, o terceiro alvo estava um pouco mais acima, né? Quase pegou aqui nessa projeção que eu estava de olho, tá? Acabou parando antes. O mercado falha topo aqui nessa região, entra um candle aqui, ó, de convicção vendedor, que é esse candle aqui, ó. E mesma coisa que o índice, o movimento de notícia acaba não se sustentando por muito tempo, né? Ele faz aqui a inversão e começa a estruturar movimento de topos e fundos, ó, descendentes, tá? Se a gente puxa a Fibo, ó, desse fundo com esse topo, que é a máxima do dia, o mercado retrai aqui, pessoal, exatamente no 38 e vira para baixo, né? E se a gente considera também esse outro topo, aí o mercado retraiu, ó, próximo aqui dos 50%, tá? Então a partir daqui eu já comecei a pensar em vendas no dólar, beleza? Se a gente projeta os alvos desse pivô que foi confirmado, ó, primeiro alvo aqui, segundo alvo mais abaixo. Se a gente pega o espelhamento, ó, desse topo com esse fundo, o primeiro alvo seria aqui, tá? Então o mercado acabou cumprindo aí alvos de pivô e do espelhamento. Teria um outro alvo também, pessoal, que foi ativado mais tarde, que seria esse aqui, ó, esse outro pivô, tá? Que é um pivô, ó, que retraiu aqui na região do 38.2, cravou a VWAP, deu outro movimento de notícia aqui, se eu não me engano, e virou para baixo, sendo confirmado com esse candle, né? Esse outro movimento de pivô. Esse pivô já daria um alvo um pouco mais para baixo, ó.
por que o mercado acabou falhando fundo nessa região e não conseguiu ir lá no alvo do pivô. Se a gente dá um zoom out, pessoal, e pega um FIBO aqui, ó, de máxima de hoje, com esse fundo aqui, ó, do dia 11, o mercado acabou falhando fundo aqui, ó, exatamente no 61.8. E esse 61.8 a gente também tinha uma confluência, ó, de todo esse range lateral que ele ficou aqui no dia 11, ó. Trocou polaridade depois. Então a gente tinha uma zona de pressão aqui muito bem definida desse 61, tá? O mercado acabou respeitando muito bem essa região. Olha só, todo esse range aqui. Chegando aqui nesse range, ó, a gente percebe que ele fica completamente lateral aqui, né? Fica lateral, tenta romper aqui de novo, não consegue. Depois entra um fluxo comprador, começa a corrigir. Se a gente puxa a Fibo desse movimento, ó, mínima de hoje com máxima de hoje, ele chega perto aqui do 38, faz um fundo maior que o anterior, depois, ó, volta a subir, só que acaba travando aqui na região da VWAP, tá bom? Basicamente esses foram os movimentos do dólar aqui no dia de hoje. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos possíveis gatilhos de entrada hoje, aqui pelo gráfico de 5 minutos, vamos lá. Pessoal, na minha visão, os melhores gatilhos aqui foram nesse candle, primeiramente, por aquele contexto que eu falei para vocês, movimento de notícia que ele subiu aqui, cravou o terceiro alvo de Fibo, primeiro alvo do espelhamento do Fibogap, tá? Então aqui caberia uma venda pela convicção vendedora que entrou também. Depois, esses candles foram gatilhos interessantes. E por último, pessoal, esse candle aqui, tá? Que foi o que realmente acabou aí mais andando, tá bom? Acredito que esses foram os melhores gatilhos na venda. E na compra, pessoal, se quisesse arriscar alguma coisa, ó, esse candle acabou sendo o melhor candle de convicção compradora aí que mais andou, tá bom? Gráfico diário aqui do dólar, vamos dar uma olhada. Pessoal, a gente tinha esse ponto muito importante que eu já venho comentando com vocês, que é essa 200 aritmética, ó, o mercado cravou nessa 200 hoje de novo e acabou segurando, e hoje ele acabou sentindo pressão compradora também na 9 aqui do diário, tá? Então a gente está num ponto aqui bem definido, né, de resistência e de suporte, que é a mínima e a máxima aqui do pregão de hoje, tá bom? Vamos observar aí, se perde aqui a mínima de hoje, ele vai acabar perdendo aquele 61 também, né? E ele vai ter outro 61 para ser testado, que é o 61, ó, pegando esse fundo com esse topo. Olha só, ele chegou perto aqui dos 50% hoje, junto com a 9. Se perde, próximo ponto que eu vejo, pessoal, é aqui, ó, 61.8 aqui, tá bom? Se perde 61, aí deve vir aqui na 20 ou no 100%. Fechou? Se rompe o topo, pessoal, que é a máxima de hoje, aí provavelmente ele vai acabar rompendo esse outro topo aqui anterior também e vai dar continuidade no movimento, vai abrir espaço para ele continuar andando. Então vamos ficar atento aí com essas duas hipóteses. Fechou? Bom, pessoal, essa é a minha visão do mercado aí no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado você de alguma forma. Tamo junto, vamos que vamos. Um forte abraço e até amanhã. Valeu!